Nós estamos caminhando aqui pelo livro de Josué. Você que possa estar chegando no canal hoje, a gente tem tentado aí pelo menos 3 vezes por semana e seguindo de maneira cronológica os eventos bíblicos e deles tirar lições para a nossa meditação. E neste momento nós estamos no livro de Josué, na parte que vai falar sobre a distribuição das tribos ali naquele território que seria dos cananeus, né, que fora dos cananeus e na verdade pertencia aos hebreus. Abraão, Isaac e Jacó fizeram muitas compras naqueles territórios, postos de betume, enterraram suas esposas, e aí uns 500 anos depois, ou quase 500 anos depois, o pessoal estava tomando posse do que era deles em cumprimento a um juízo divino acerca dos povos cananeus. E se você quiser compreender isso e todas as questões éticas que envolvem esse juízo divino, todas as questões éticas que têm a ver com o nosso pensamento, a nossa percepção acerca de Deus, porque Deus é Deus, Ele não vai ficar se explicando para ninguém, mas nós temos que trabalhar e tentar compreender o porquê de nossas percepções acerca da ação de Deus. E isso a gente precisa fazer, né? E se você quiser compreender essas questões éticas, eu sugiro que você procure aí no canal 2 playlists. A primeira é a que se refere ao livro de Deuteronômio, e a segunda é a playlist atual, onde esse vídeo, na qual esse vídeo vai fazer parte, né? Que é a playlist sobre o livro de Josué. E hoje nós vamos meditar, ainda falando sobre a distribuição das terras, sobre a tribo de Azer, a herança que ficou com a tribo de Azer, que vai de Josué 19, versículo 24, até o versículo 31. Não vou ler com você, porque é uma passagem daquele grupo de passagens de Josué eminentemente regionalista, que vai localizando pontos, chaves, cidades, etc. E isso é interessante para quem vai fazer um estudo arqueológico, histórico, geográfico da Palestina. Mas o nosso interesse aqui é outro. O nosso interesse é cavar a realidade espiritual que está contida nesses textos. E aí a gente faz 2 coisas, vai compreendendo um pouquinho as lógicas internas e espirituais da formação do povo de Israel, e vamos nos compreendendo a nós mesmos, né? E a propósito, falando em Azer, nome que tem um significado de felicidade, na verdade é uma exclamação, quase uma onomatopeia. Por quê? Porque em Gênesis, no capítulo 30, versículos 12 e 13, a gente tem o contexto do nascimento do patriarca Azer, filho de Jacó. Filho de Jacó com a Zilpa, serva de Lia, porque nós temos visto aí nos vídeos anteriores que o Jacó ele tinha uma mulher que foi lhe dada pelo Labão do sogro dele, chamado de Labão, não é à toa, que é a Lia, de que ele não gostava muito, ele teve que se casar com ela. Depois ele tinha a Raquel, que era a irmã mais nova da Lia, por quem ele penou aí uns 21 anos da sua vida para conseguir essa menina, para casar com ela. E isso em si mesmo já gerou uma disputa, né, Raquel e Lia. E chegou um momento que as duas começaram a disputar o seguinte: já que a gente não está dando filhos ao nosso marido, a gente dá servas para ele. Então a Raquel oferece a Bila e a Lia oferece a Zilpa. E o Azer, ele é o segundo filho dessa serva Zilpa. Então quando a Lia viu que Zilpa deu à luz a Jacó outro filho, e naquela época nós tínhamos várias questões aí até de classes sociais, né? Você já tinha aí a classe oprimida das mulheres, e entre elas uma disputa entre irmãs, e cada uma dessas irmãs também tinha servas que concebiam, né? Tinham filhos com o marido delas, e aí os filhos ficavam titularmente sendo delas. Então, olha a farofa no meio da qual o Azer nasce. Quando a Lia viu que a sua serva deu um outro filho a Jacó, ela que aparentemente tinha parado de ter filhos, né? Ela fala assim: minha felicidade, porque agora as filhas vão me ter por bem-aventurada. As filhas vão olhar assim: olha, essa mulher, ela é fértil. Porque fertilidade naqueles tempos estava ligada
a feminilidade. Uma mulher só se sentia mulher se ela desse luz ao filho, e não era se ela desse à luz um filho, é se ela desse à luz um filho homem para o seu marido. Ainda tinha isso. É assim, é uma cadeia em cascata de muitas alienações, das quais a gente hoje tem todas as chances de ser libertos, mas há uma ala que se pensa conservadora que quer manter essas situações de alienação. Mas graças a Deus a palavra de Deus diz que Jesus nos chamou para vivermos em liberdade, não em alienações, em servidões nenhuma. Mas aqui a Lia não tinha essa liberdade de pensamento. Ela estava ali para dar filhos a Jacó, para disputar o marido que ela achava que gostava menos dela. E aí ela dá esse grito de minha felicidade, né? E nós temos aí então que ele é então Azer. Ele foi o 8º filho de Jacó, o 2º filho da serva de Lia, uma das mulheres de Jacó. Ele era irmão então do Gade, que era o primeiro filho dessa Zilpa. E ele era digamos assim, o 6º filho de Lia por titularidade, já que a filha da serva passava a ser filha da titular, então ele era o 6º filho da Lia. E ao mesmo tempo, o 2º que ela tinha através da Zilpa, né? No meio dessa confusão toda, é importante a gente ler as bênçãos de Jacó para este patriarca, do qual a Bíblia não fala muito. Ela faz menções de que ele tinha, acho que 5 filhos, né? 4 homens e uma mulher, naquelas listas de filhos dos patriarcas. Mas em Gênesis 49, versículo 20, diz assim: Azer, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Então já estamos falando aí de duas coisas na bênção de Jacó. Falando sobre que Azer e a sua descendência iriam representar abundância ou fartura de comida e luxuosidades reais, né? As finas iguarias das realezas. E quando você vai em Moisés, agora passando do indivíduo para a tribo, Deuteronômio 33 e 24 diz assim: De Azer disse: Bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Aí ele já está dando a entender que não só o indivíduo, como também a tribo ia ter... Na verdade, os comentaristas falam que esse paz que a gente lê aqui no final de Deuteronômio, da referência de Deuteronômio, tem mais a ver com força, aquela tranquilidade de quem tem poder. Não é necessariamente paz de espírito, mas é paz assim, eu tenho grana para estar seguro, eu tenho toda uma segurança que me cerca, é essa paz. Mostrando como que o Azer foi chamado para ser uma pessoa forte, e a sua força lhe traria a sua paz. Era uma proposta, né? O problema é que quando a gente chega aqui na tribo, vamos lá para nosso mapinha. Quando a gente chega aqui na tribo, olha onde que se localiza a tribo de Azer. O texto bíblico vai dizer que é o litoral do Mediterrâneo, né? E nós temos aqui a tribo de Azer. E vai lá para o alto, pegando Tiro, Sidom, lugares importantíssimos. A questão é que a gente vai ver que a conquista foi bonita, o delineamento tirado aí pela sorte, né? Foi a quinta sorte, a quinta tribo sorteada, saiu ali daquele litoral, dando a eles a chance de cumprir essa profecia de que haveria abundância de pão e abundância de força. Então, muitos nutrientes e muita força. O que a gente vai vendo, contudo, já nos primeiros dias ali no reino de Saul, Davi, Salomão, é que Azer não conseguiu cumprir totalmente, eles não conseguiram ficar no litoral ali, principalmente Tiro e Sidom, né? O que a gente vai ver, por exemplo, é que depois que há a divisão do reino, né? Israel ou Efraim ao norte e Judá ao sul, depois da morte de Salomão, eles acabam perdendo território para os sidônios, né? E eles perderam o território geográfica e culturalmente. A gente vai ver, por exemplo, em Juízes 1, versículo 31, poucos dias depois
dessa repartição da terra, ou poucos anos depois, digamos assim, a gente vai vendo, olha o que está escrito em Juízes 1:31. Ó, Azer não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, e os de Alabe, os de Aquzibe, e os de Elba, os de Afeca e os de Reobe. Ou seja, aqueles habitantes ali da costa, eles não conseguiram expulsar, e não conseguiram apenas não expulsar, como foram influenciados, né, por essa cultura. A gente vai ver isso na época do profeta Elias. Aliás, nós temos aqui na base de Azé ali, misturado com a tribo de Manassés, o Monte Carmelo, um monte que foi muito famoso no ministério de Elias. E ali do Carmelo, Elias tem de lidar com uma mulher sidônia, a esposa do Acabe, o nome dela é Jezabel. E aí, ó, o território que deveria ser de Azé acaba virando um lugar de domínio espiritual, mesmo que o território de alguma maneira tenha sido preservado, mas ficou recuado, eles não ficaram no litoral, né? O território comandado por Jezabel. Porque a gente tem essa ironia, né? Para finalizar a nossa meditação, a gente carrega essa ironia. O Senhor nos faz promessas, na boca de Jacó foi falado que eles teriam abundância e força, na boca de Moisés foi falado que eles teriam fortalezas de ferro, mas o coração da tribo se enfraqueceu, eles já são repreendidos aqui, ó, vocês não deram conta de Sidom, que eram povos que fizeram até uma parceria com Salomão no seu reinado, mas lá na frente vieram a dominar Israel. Na verdade, o que a gente fica sabendo pelos historiadores e geógrafos acerca de Israel, é que o território de Azé foi mais ocupado pelos sidônios do que pelos azeritas, embora eles tivessem, sempre houvesse uma turma lá que se arrependia, nos reis subsequentes que vieram a Israel, né? Eles desciam ao sul para cultuar, etc. Mas a tribo como um todo ficou recheada e contaminada de filosofias, religiosidades e práticas sidônias. E eu ia dizendo, a Jezabel é o ápice desse domínio, né? Ela domina todo Israel ali de Sidom, era uma cananeia, e casada com o rei Acabe. Israel acaba perdendo espiritualmente, né? Hoje a gente tem um pedaço de Israel, quando você vai olhar ali aquela tripinha, né? Que ainda pega um pouquinho, mas boa parte da história de Israel acabou não sendo cumprida, porque é sempre bom lembrar, isso está na playlist de Deuteronômio. Deus tinha uma aliança com aquele povo e a aliança passava por lugares territoriais e passava também pela força e pelo empenho deles. Então, o que fica com a gente hoje? Primeiro, a gente pode nascer no meio de muita confusão, como a gente está vendo que muitos desses patriarcas nasceram, mas Deus nos dá a chance de construirmos a nossa felicidade, porque a felicidade na vida de Azer, do indivíduo da tribo, era uma questão de força, de empenho. E às vezes você está aí se perguntando, né? Como ser feliz? E a gente vai nesses dois extremos. Tem gente que acha que ser feliz é apenas construir a felicidade. Aí o cara vira empreendedor, torturador, vira lá o rei Leopoldo II da Bélgica, né? Que ele construiu a felicidade dele. Como é que foi? Foi lá no Congo, torou braços de crianças, pernas de muitas pessoas que não trabalhavam, pessoas todas afros, pessoas negras, de origem afro. E ele fez aquela arruaça toda e ainda ganhou um busto de herói lá na Bélgica, né? Eu diria, foi uma felicidade construída para ele, mas toda felicidade que não é construída em Cristo é esse egocentrismo às custas da desgraça de muita gente. Então a gente tem esse primeiro lado aí da felicidade e temos aquele outro lado que é a gente não pensar o seguinte: eu já estou em Cristo, não tem mais nada para fazer. Não, você está em Cristo, e estar em Cristo é ser profundamente humano. E o que é ser profundamente humano? É lutar para descobrir dentro de você o Espírito Santo que te habita. Você não foi batizado ou batizada com o Espírito Santo? Então você tem que valorizar toda a percepção que Ele quer te dar, os dons que Ele te confiou, as competências que Ele te deu. Você entender isso é que é construir a sua felicidade, que também é fruto da fidelidade sua a Deus. Então, não é você ficar inerte, indiferente, não é você virar um empreendedor às custas da desgraça dos outros,
mas é você, sobretudo, entender que felicidade é lutar pela fé que te foi revelada. Felicidade é fazer aquilo que o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta, né? A gente precisa procurar construir a razão da nossa fé. Porque felicidade é entender e compreender os caminhos dessa felicidade. Não é apenas ser guiado, não é apenas ser empurrado. Felicidade é construir a felicidade. Mas como é que se constrói a felicidade? Sem cair no egocentrismo, sem ser pela miséria alheia, sem ser pela via do Ricardo Salles, né? A nossa felicidade é sair invadindo territórios indígenas e vamos para o empreendedorismo, vamos para o investimento, vamos acabar com todas as questões que nos atrapalham. Não, felicidade é você avançar de forma sustentável, sustentabilidade em relação à natureza, sustentabilidade em relação à sua fé. Porque tem gente que fica tão feliz em se empenhar nos dons, na realização, achando que está fazendo a obra do Senhor, e está com a vida toda destruída. Azé ficou com a tribo destruída. Mas a felicidade para a qual a gente é convidado, essa felicidade que não sabe ser feliz, se isso não é uma coisa construída sobre a sola, ou sobre o solo da justiça social. Como diz uma canção de uma banda que eu gosto muito, Os Engenheiros do Havaí. Tudo bem, garota, não adianta mesmo ser livre se tanta gente vive sem ter como viver. Porque felicidade é viver ajudando os outros a terem como viver. Né? Porque quando Deus fala tanto para a tribo quanto para a gente sobre abundância, Ele está pensando também que você vai ter um coração generoso a partir dessa abundância. E que essa fartura ela é fruto de uma construção, daí a felicidade vinculada com a questão da força. Então, o que Azer, o nome, o indivíduo, a tribo e toda essa história nos trazem é isso. Felicidade é fruto de construção, e a construção tem que ser sustentável, tem que ser para diminuir as desigualdades sociais, tem que ser feita em Cristo. Que nós sejamos, nesse sentido, aquele grito daquela mãe desesperada. Que felicidade! Sejamos Azer de Jesus. Amém? Por hoje é isso. E eu ainda te recomendo, dê uma passeada nessa playlist para você ver o que a gente tem falado sobre as outras tribos e o que a gente vai falar nos próximos dias.